Não, calma aí. Peraí, o gesto que ele lidera, não. Convocando a invasão de terras, não. Me desculpa, um trabalhador não pode convocar a invasão de terra, Emílio. Emílio, se a terra é sua, a verdade pra mim, você tem uma terra. A sua terra é sua com justiça. Não tô falando desse caso que você falou, que o rico invadiu, que eu também sou contra, se for. Agora, você tem a sua terra, da sua família, e invadem a sua terra. Ameaçam a segurança da sua família, porque eles invadem armados. E a gente sabe, com facão, com foice, erguem pro alto. Porque se você for me falar, eles estão com foice pra trabalhar, eles não vão ficar erguendo pro alto. Eles não vão querer ameaçar ninguém. Eles vão entrar ali, com a foicezinha deles, eles ameaçam. A gente já teve diversos casos, inclusive com prisão, de extorsão. Eles tentam fazer uma extorsão com o dono da terra. Se você me pagar, a gente não vai invadir. Me desculpa, se é sua terra, não é isso que eu te pergunto. Não é método do MST. Você pode ter uma outra pessoa que faça isso. O MST extorquir, não. Mas você pode falar o seguinte, tá errado invadir, eu não concordo. Se a propriedade é produtiva, sabe, se tá lá, tem uma família, é crime. Não vai. Agora, você... Mas se é a sua terra, só me responde, se é a sua terra, o que você faz? A Constituição tem uma coisa clara sobre terra. E ela diz assim, a função social da propriedade. A propriedade não é para você manter ela vazia lá e não produzir nada, não oferecer nada. Nós precisamos lembrar uma coisa, quem produz alimento nesse país, 70% dos alimentos são pequenos proprietários, incluindo dentro desse... Mentira. Mais uma mentira, deputado. É dado do Embrapa. A primeira mentira que você falou, você foi desmentido pelos fatos. Eu vou aqui pegar o dado da Embrapa. A Embrapa não presta? A Embrapa presta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou abrir aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O agro é muito importante. Eu vou abrir aqui. Mas sabe o que o agro produz? Eu vou abrir aqui. O agro produz soja, exporta, é muito bom pro país, mas não é alimento. É alimento para porco. Pelo amor de Deus, não é possível que você está falando isso, Emílio. Você está querendo colocar no mesmo nível o empresário do agronegócio com uma organização chamada MST. Não dá. Vamos lá. Você está no site do Embrapa. querendo nivelar as coisas. Olha, a não ser que não dá para comparar. O empresário do agronegócio, ele é um trabalhador que ele faz o que ele quiser com a Embrapa. Eu acho que a Embrapa merece crédito. Ele vende no mercado interno. Tem gente que... Não, senhora, você não pode falar isso. Ele está sendo julgador do agronegócio. Mas você está querendo ser julgador. Não, você está dizendo que o agronegócio produz 30%. Peraí. O Scaff, a Embrapa é séria? A Embrapa é séria? Bom, não, tá aqui. Embrapa.br, estudo dos professores Calixto Rosa Neto, Francisco de Assis Correia Silva, Leonardo Ventura de Araújo, que são do Embrapa. Tá ok? Virou lugar comum a afirmação de que 70% dos alimentos produzidos no Brasil, sem que se encontrem dados consistentes, não existem dados consistentes para isso. Vamos lá aos dados. De todos os itens, que são 65, que compõem a cesta básica de alimentos agrícolas no país, tá? São 65 produtos, a participação da agricultura familiar é de 5,7%. Quando se exclui da cesta a soja, o milho, o trigo e a cana-de-açúcar, que são culturas industriais cultivadas em médias e grandes áreas, a participação da agricultura familiar alcança 30%. Em média, portanto, a agricultura do pequeno agricultor e familiar atende a 23% do que vai na mesa do brasileiro. Então não é 70%. Conforme a Embrapa. A não ser que a Embrapa esteja divulgando fake news. Você deu opinião de dois técnicos aí. Não. Provavelmente alguma coisa. Bom, agora, então, a Embrapa é fake news. Não é fake news. Você gosta de jogar a palavra ao vento, sabe? E gosta de colocar a palavra na boca dos outros. Mas não vai colocar. Na minha você não vai colocar. É óbvio que não. Porque o senhor se nega a ver os fatos. Tem estudos de várias origens. Tem do Embrapa, o olho de Tandera. Tem de outros. Tem de... Cita um. Sim, todo mundo fala. Vários institutos falam. Quais? Procura o governo de São Paulo. Não, eu já achei da Embrapa. Eu achei do governo federal. Como é que chama? Eu achei um do governo federal. Tá aqui. Você não tem nem educação para ouvir. Não, você não tem educação. O senhor fala que o brasileiro você me chamou de mentiroso. O senhor... E depois você teve votado. A Embrapa tá aqui. O senhor diz que é um perigo brasileiro viver debaixo da mentira e não me cita um estudo. Eu trouxe aqui de uma empresa do governo federal. Você não quer ouvir. Não, é o senhor que não quer ouvir. Você não conhece a Embrapa. O senhor não conhece a Embrapa? Conheço a Embrapa. Então parece. Você conhece o órgão de São Paulo, do governo de São Paulo? Qual é? Me dá o nome. Agora, que cuida nem o senhor conhece. Cuida da economia, do governo de São Paulo.
Nem o senhor conhece. Olha, como é que o senhor quer que eu conheça uma coisa que nem o senhor conhece? Falei diferente. Olha, o IBGE também. Eu vou citar outro instituto. O IBGE ele diz também que não é. Eu tô falando. Você pode aguardar? Não, mas o senhor tá falando mentira. E o senhor está me chamando de mentiroso? Eu estou achando vários institutos. Agora eu vou trazer o IBGE. Eu trouxe a Embrapa, agora o IBGE. Tá, o IBGE, ele diz que é comum a confusão de 70% na distribuição de alimentos da pequena agricultura. Mas o dado correto, segundo o último censo agrícola, é de que, dentre os produtores rurais, 77% dos produtores sejam pequenos proprietários. Não que eles produzem 70% do alimento que tá na mesa do brasileiro, mas eles correspondem a 77% dos produtores. Vamos dizer que isso seja verdade. Dado do IBGE, é o IBGE. Vamos dizer que isso seja verdade. Okay. É pouco produzir 30% de alimentos do país? 23%. É pouco? Se você é 77%, claro que não. Claro e que essas pessoas produzem a partir do momento que elas conseguem crédito para produzir. E elas conseguiram porque o governo Bolsonaro fez a maior reforma agrária do país, titulando 420 mil famílias. Mentira. Você veio fazer propaganda do governo Bolsonaro. É o pior governo que esse país já teve. Então vamos para número. Governo. Então a titulação não é boa. Pior mesmo. Ele entregou vários títulos, inclusive que estava lá. Agora, a reforma agrária ele não fez. Eram pessoas que já estavam assentadas. De outros governos que não tinham título. Tiveram. E com titulação, elas conseguiram comprar um tratorzinho. Ele já diz o seguinte, não vou titular 1 milímetro de terra indígena, esse povo do MST comigo não vai ter vez, nunca recebeu. Ele é assim. Então a gente não pode achar, eu acho assim, o país tem que conviver bem com o agronegócio e com o pequeno produtor. Mas você concorda que ele jogou contra o agronegócio? Mas você concorda que ele jogou contra o agronegócio? Quem jogou contra o negócio? O Lula. Como? Ele chamou de fascistas. Você tá falando do que ele falou, não é do que ele fez. Sim, o discurso. Do que ele fez. O discurso dele. E você acha que o agronegócio tá certo chamar o Lula de comunista o tempo todo? Emílio, mas eu acabei de te dizer, o empresário do agronegócio, ele não é o presidente da República. O presidente da República, é claro que ele tem que fazer uma política diante dos produtores. Não é qualquer presidente, é o presidente que vai na Europa, abre fronteiras. Eu sei, Emílio, mas você não está me respondendo isso. Porque o presidente da República é que não pode jogar contra o campo, contra o agro, porque o agro, ele movimenta sim, e isso eu li outro dia aqui, no ar, que eu fui questionado, você tá falando mentira, eu falei, tá aqui, tá confirmado, movimenta mais de 24%, entre 24% e 25% da economia, e ele fez um discurso generalizando, porque ele fala sobre os organizadores do AgriShow, mas é uma mensagem geral, porque é a maior a feira agro do Brasil, chamando de fascista. Você vai tirar ele fora? Vocês estão certos, mas vocês vão presos assim mesmo. Num evento só meu... o Dallagnol que pode perder o mandato sem controle. Não, num evento meu, eu não vi. Finalizar uma coisa que eu achei... seu, mas você é um evento do Brasil, né? Eu não gosto de ser leviano. O Felipinho, eu te mandei a imagem do site do Governo Federal, atualizado agora, no dia 21 de março de 2023. Olha o que o Governo Federal fala da produção familiar na mesa dos brasileiros. Você pegou a imagem aí, Felipinho? Tá para quem quiser acessar no www.gov.br. Ele tá baixando. Tá, eu mandei para você. Tá lá. No site ele diz o seguinte, é responsável por 23%. É o próprio governo federal. Ele está trabalhando com o dado que você leu do Embrapa e do IBGE. E não existe nenhum instituto paulista com índice de 70%, me desculpa. A Fundação SEAD fala isso. Não tá. Fala. Bom, fala. Entendeu? Então o governo tá errado. O governo tá espalhando fake news. Tô falando pra você que tem opiniões divergentes sobre isso. É que eu não achei. Como chama a fundação? SEAD. Eu vou revirá-la. Média nacional. Tá aí, De acordo com o levantamento, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas em setembro de 2017, o que representa 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. A agricultura familiar também foi responsável por 23% do valor total da produção dos estabelecimentos rurais.